Oi pessoal, Diógenes Lucas, seja bem-vindo à segunda aula da semana de Inglês Sem Medo. Eu estou preparando essa aula para você, que ela vai ficar gravada e você pode assistir durante a semana, no horário que você conseguir. Durante a semana de Inglês Sem Medo você pode continuar assistindo essa aula. Se você não entendeu, se tiver qualquer dúvida, pode mandar uma mensagem para mim. E se você estiver assistindo essa aula e não assistiu a primeira aula, volta, vou compartilhar o link com você da primeira aula para você poder assistir, para você entender um pouco mais do que eu estou falando, de como você pode se organizar para aprender inglês. Essa aula é para ajudar as pessoas que querem usar o material gratuito, querem tirar maior vantagem, aproveitar mais o material gratuito do curso de inglês para você estudar. Então, durante a semana, quando o material estiver disponível, na próxima semana eu já não deixo mais os materiais disponíveis, porque eu foco na segunda turma do Inglês Premium, que vai estar entrando, que vai estar começando a estudar, precisa de ajuda com curso, tirar dúvida, esse tipo de coisa. Também, claro, se você quiser saber mais sobre o curso Premium, de como funciona e tudo mais, eu vou deixar com você um link para você acessar, porque as inscrições já estão abertas da turma do curso Premium. Mas deixa eu mostrar para você como funciona o curso gratuito, como você pode aproveitar mais o curso gratuito. Talvez eu possa fazer algumas comparações entre o gratuito e o pago, que é o curso Premium, para você entender um pouco mais qual é a metodologia, por que eu estou ensinando isso. A ideia é para ajudar aqueles alunos que não têm a possibilidade ou não têm as condições no momento para investir em aprender inglês, em um curso Premium, num curso pago e tal. E o material que eu compartilho, o material online, é para ajudar essas pessoas a se desenvolverem, a aprenderem inglês, mesmo sem ter um investimento. Você vai ver que tem muitos recursos que a gente tem na internet hoje que ajudam você a aprender inglês. Se você tiver disposição, se você tiver tempo para buscar isso, você consegue aprender inglês usando os recursos gratuitos da internet. Então vamos lá, eu vou compartilhar essa minha tela com você e mostrar como você pode aproveitar ao máximo o curso gratuito. Eu vou falar de várias coisas hoje e para você aproveitar, claro, para você aproveitar a semana do Inglês Sem Medo, se você não assistiu a aula 1, então volta aí, acessa o link que eu vou compartilhar com você da aula 1 para você poder assistir a aula 1. Assista essa aula porque ela é muito interessante. Tem muita coisa bacana, muita coisa assim valiosa para você aprender inglês, para você conseguir se organizar para aprender inglês. Algumas dicas que você não escuta em todo lugar, como por exemplo, como se direcionar para aprender com música, que é um recurso fantástico que a gente tem, que muitas vezes a gente tem disponível, mas a gente acaba perdendo de vista, porque é tanta opção e a gente acaba se perdendo. Como aprender inglês com seriado, aprender com palestra, com transcrição e tudo mais, algumas coisas você vai ver um pouco mais de detalhe nessa aula de hoje. Então, se você perdeu a aula 1, volta, clica no link para você poder assistir a aula 1 e aproveitar o máximo possível dessa semana, beleza? Esse é um ponto muito importante. E agora, como você está assistindo essa aula, eu vou te pedir uma coisa bem importante mesmo. Entra no modo Don't Disturb. É uma coisa que eu falo sempre no curso Premium, eu falo para os alunos que você quer aprender, chega em um momento, coloca na sua rotina que você precisa estudar. E nessa hora que você precisa estudar, foca a sua atenção para o estudo. Tem um estudo que diz que a gente tem durante 20 minutos a gente tem atenção. A gente consegue manter a nossa atenção focada em alguma coisa. Quando você tiver atenção focada, foca nessa aula. Se você quiser, você pausa, fica 5 minutos depois de estudar 20 minutos, para 5 minutos e depois volta, fica mais 20 minutos. Se você quiser continuar estudando, para mais 5, depois volta e estuda 20 minutos. Essa pausa entre o seu estudo vai ajudar você a aprender muito mais. Chama-se o nome dessa técnica é técnica Pomarola. Que já viu aqueles reloginhos que tem 5 minutos, você aperta e ele conta o timerzinho de 5 minutos. Se você fizer isso também, é uma técnica para você estudar, para você manter focado o seu aprendizado, para você aprender muito mais. Então, entra no modo Don't Disturb, fica nesses 20 minutos focados. Se você quiser, depois você para. Se quiser assistir a aula inteira focada, fica também, assista a aula inteira. Deve ter uma duração máxima aí de 1 hora, mas a ideia é para você aproveitar ao máximo. Então desliga seu WhatsApp, celular, as distrações que podem atrapalhar. Coloca no modo silencioso para não te atrapalhar nessa aula, para você conseguir focar, tá bom? Esse é o modo Don't Disturb, que eu sempre falo para os alunos. Não atrapalhe, né? Não incomode, não perturbe. Vamos lá. Então, como eu disse, né? Eu tenho 2 cursos de inglês. O curso gratuito de 180 dias e o curso premium de 180 dias. Um é diferente do outro. Um tem mais recursos, tem explicações, tem videoaulas, tem uma plataforma online para você aprender inglês. Tem um valor de investimento nele, mas é uma coisa muito, muito... eu acredito que o investimento é muito mais
é muito mais para você sentir que você está envolvido com alguma coisa do que mesmo para você falar assim, ah, não, eu estou beneficiando uma gráfica, mais uma escola, mais os professores, mais uma marca. Não, esse curso é focado para você aprender em 180 dias. Esse é o curso Premium. Mas hoje a aula vai ser para falar sobre o curso gratuito, que é esse curso aqui do lado esquerdo que você vê. Esse é o objetivo da aula, falar sobre alguns materiais desse curso e como você pode agregar outros materiais desse curso para você aprender mais inglês, para você desfrutar mais ainda do seu aprendizado. Beleza? Vamos lá, vou falar o que tem aqui no curso gratuito de inglês. Para você que não sabe como participar, é só você acessar meu site www.diogeneslucas.com, deixar o seu e-mail. Quando você deixa o seu e-mail, você vai começar a receber na sua caixa de e-mail uma aula por semana para você estudar, e essas aulas é que eu vou explicar como você pode aproveitar o máximo possível desse material. Eu vou mostrar um pouco desse material para você ver que é um material simples, muito tranquilo para você aprender. E também ele te dá um leque de oportunidades para você ampliar o seu vocabulário e para você estudar muito mais além do material. E isso já é um direcionamento muito grande, porque uma das coisas que acontece quando você está aprendendo inglês pela internet, sem um método, sem nada desse tipo, é que você só vê várias opções. Mas ao mesmo tempo, quando você tem várias opções, você não tem nada. É aquela regra que diz onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Basicamente é isso que acontece. Você vê muita coisa e acaba não estudando nada. E receber uma aula por semana que te dá orientação do que você precisa fazer, do que você precisa aprender e estudar, é fantástico. Ajuda muito. Vamos lá, a gente falou que tem no curso gratuito. Primeiro é uma aula semanal, como eu já disse, você recebe por e-mail. Ela tem transcrição de um áudio onde um nativo fala inglês. Você vai perceber sotaques diferentes, você vai perceber uma fluência, uma velocidade na fala. Tem trechos de filmes, tem trechos de comerciais, tem música, tem palestras e todos são exemplos de vida real. Essa é uma coisa que tem. E o áudio é original, como eu disse, é o próprio nativo no idioma, falando o idioma, trechos que você vai aprender, ouvir e vai conseguir aprender, ampliar o seu vocabulário para você aprender inglês. Essa é uma das coisas que ajuda muito nesse curso gratuito. E tem as minhas explicações, onde eu explico quando utilizar uma coisa, quando não utilizar. Entenda o seguinte, que tanto no curso gratuito quanto no curso premium, meu objetivo não é que você aprenda gramática. Meu objetivo é que você aprenda inglês. Inglês da vida real, inglês para você usar no seu trabalho, para você usar numa entrevista, para você usar numa conversação. E nesse curso eu também compartilho as dicas para você ir perdendo o medo de falar inglês, para você saber o que fazer, como falar, tá? Vamos lá, logo em seguida eu vou mostrar esse campo aqui, essa caixa laranja aqui na tela. Logo em seguida, após eu falar um pouco do que tem no curso de inglês gratuito, eu vou explicar o que você pode fazer para adicionar mais valor no curso gratuito que você está fazendo. Tudo bem? Vamos lá, a primeira coisa que eu vou mostrar para você é o seguinte. Você percebe que no curso gratuito, quando você recebe um e-mail, você vai receber um e-mail quando você se cadastra, talvez você já tenha se cadastrado. Quando você se cadastra, você vai receber um e-mail. Toda semana, na segunda-feira, às 7 horas da manhã, 7h30, deve chegar um e-mail na sua caixa de e-mail com uma explicação da aula e um link para você acessar a pasta de material daquela semana. Vai estar lá, módulo 1, o assunto XPTO. Clica lá embaixo, lê o e-mail e tal, e clica no link para você acessar a pasta de conteúdo. Dentre os conteúdos dessa pasta, você vai ver o primeiro material que você precisa abrir, que é a planilha com a transcrição da aula, que é essa planilha aqui, ó, com azul, vai estar lá dia 001, com o assunto Make Your Life Spectacular. E nessa planilha você vai ver a transcrição do material que tem um áudio original com o nativo do idioma falando. Nessa transcrição você vai ver tanto em inglês, o áudio tanto em inglês quanto em português. Você vai ver a transcrição em inglês e português. Para quê? Para você poder acompanhar. Então você vai ouvir o áudio e vai poder acompanhar em inglês e em português sobre o que a pessoa está falando. Você vai poder ver assim, falar assim, ele disse isso daqui e tal, quer dizer, you know, as we come to the end of this phase of our life. É um trecho de um comercial com Robin Williams. Olha que bacana. E nessa locução do Robin Williams, você já sabe o que ele quis dizer. Você lê em português e lê em inglês.
Aí depois que você estudou durante 2 dias inglês e português, você se desafia a aprender e entender mais sobre o texto lendo apenas em inglês. Você já pegou, já sabe sobre o que fala o texto, o que quer dizer cada uma das palavras, e eu vou te mostrar como você vai conhecer cada uma das palavras que também está no material, que é o vocabulário. Você tem lá o texto e fala assim, olha, aqui nessa frase, você ouvindo e lendo. O Robin Williams falou you know. You know quer dizer você sabe ou sabe. Maravilha. E a segunda palavra é isso. Passa a semana inteira estudando esse material. Ou seja, procurando entender esse texto, dominar esse texto. No curso Premium eu falo que a ideia é você dominar ou entender, praticar, dominar. Se você fizer tudo isso no texto, se você procurar entender, se você procurar praticar e dominar sobre o que fala, conseguir absorver 85% desse texto, você vai estar terminando a semana com no mínimo 200 palavras novas, 150 palavras novas para o seu vocabulário. E isso depois de 6 meses, quantas palavras você tem? Você tem palavras suficientes para ter uma ótima conversação em inglês, assim como frases em que essas palavras foram usadas. Porque não é só a palavra que você precisa saber, mas também o contexto em que ela foi utilizada. E quando você domina o texto, que nem está aqui, entende o que aquela frase quis dizer, o que aquela palavra, aquele phrasal verb, aquela palavra com aquela outra quis dizer o quê? Quis dizer isso. Maravilha. Entendi. Quando você começa a entender e dominar, pronto. Um material simples, com 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos de duração no máximo, você tem conteúdo para utilizar durante a semana inteira. A ideia é essa, no texto do inglês, você conseguir absorver o máximo do conteúdo, você ter 85%, 80% de aproveitamento desse texto que eu passei para você, que você vai receber no seu e-mail, para você aprender, estudar, ouvir, reouvir. Mas quantas vezes eu preciso ouvir esse áudio, Diógenes? 10, centena de vezes, se for o caso. Pensa, se você separar 1 hora de estudo por dia com áudio, você vai ouvir esse áudio várias vezes, até você conseguir entender 85% dele sem precisar ler. Então, olha só as fases. No começo, no primeiro dia, você lê ouvindo e procurando a tradução. No segundo dia, você lê, ouve e talvez já não precisa mais procurar a tradução do texto. Ou seja, está começando a dominar o negócio. Depois, em seguida, você começa a ouvir só lendo em inglês. Depois, no quinto, sexto dia, você já vai estar ouvindo e nem vai precisar ler inglês, porque você já sabe o que ele está falando. Você está treinando a sua escuta muito. E aí se você falar assim, eu quero praticar, quero ver se consigo pronunciar o que eu estou ouvindo da mesma forma. Eu vou te mostrar um método que você vai fazer isso, que é o método intenso. Mas também está no curso Premium, também um material e tal. Mas aqui você consegue desenvolver esse método intenso, essa intensidade de fala, de aprendizado, para te ajudar a se desenvolver no inglês. Tá bom? Então essa é a coisa da planilha, para você usar o material que tem transcrição, que tem áudio, tem tradução. Dá para você escolher inglês ou português, se você fizer os filtros aqui, ó, você consegue selecionar só inglês ou só português para você aprender. E tem também, nessa mesma planilha, as explicações de algumas frases que eu considero as mais importantes. Em alguns arquivos, em algumas aulas, tem 1, 2, 3, tem 7 dicas da semana para você estudar. São algumas frases que aparecem muito no texto, são muito importantes. E se você vê em inglês, elas aparecem várias vezes. E para cada uma dessas frases aqui, eu tenho um áudio que foi gravado explicando o que ele quis dizer, quando você usa, como você pode ver essas frases. Tudo isso para te ajudar na semana de estudo a aproveitar o material de inglês. Isso daqui, assim, tem um pensamento aqui no final, uma ideia, uma coisa que eu aprendi com a aula, que você pode usar, que você pode pensar e ponderar o quanto se aplica para você, uma lição que talvez sirva para você, que, é claro, a ideia do curso de inglês, tanto no gratuito quanto no Premium, é você conseguir misturar, para você conseguir ver conexão entre o que é mercado corporativo, o que é dia a dia, o que você faz na sua casa, o que você faz no caminho para sua casa. Não é só o mercado corporativo que eu vou te mostrar, mas o dia a dia.
quando o inglês ele conecta com o seu dia a dia, com a sua cultura, para te ajudar a aprender. Tudo isso te ajudando no curso gratuito. Então essa é a ideia aqui na planilha para você aprender inglês. E a próxima coisa que também tem na planilha é o vocabulário. O que tem no vocabulário que você vai ver no curso gratuito? E essa é uma das coisas que a gente usa o Google Tradutor para traduzir e tal. Mas o que tem no vocabulário de cada módulo? Tem todas as palavras que foram utilizadas naquela semana, naquele trecho que você leu. Quais são as palavras? Qual é a tradução dessa palavra? Nem sempre a tradução é a mesma. Então você fala assim, poxa, about. About quer dizer sobre, mas também quer dizer a respeito. O que o Diógenes colocou tradução diferente? Aqui no vocabulário, você pode ver que a tradução no material ela é mais simples. Ela é mais simples para você, mas ao mesmo tempo presta atenção na tradução que está lá na frase, no texto, no slide anterior, né, que você vê a linha. Quando uma palavra ela muda de significado. O importante não é você decorar a palavra, mas você saber quando utilizar essa palavra e o contexto. Ah, você sabe que forget quer dizer esquecer, mas quando eu uso forget com outra palavra, quer dizer outra coisa. Entendi. Ah, e forgive? Forgive quer dizer outra coisa diferente de forget. O que quer dizer? Olha no vocabulário. Então, dá uma olhada como você tem um material bem bacana já no curso gratuito para você aprender inglês. Tem vocabulário, tem texto, e no vocabulário também eu mostro algumas das palavras mais importantes. Essas são as palavras que aparecem com mais frequência no texto. Eu tiro algumas repetições para facilitar para você. E você pode ver que nessa primeira aula você já tem 135 palavras para você estudar, para você aprender inglês. São 135 palavras. Tem um estudo que eu fiz que mostra que em uma conversa em inglês, em média, uma conversa de 1 hora, a gente usa aproximadamente de 1.500 a 2.200 palavras em uma conversa de 1 hora. Ah, mas caramba, só isso? Sim, se você pegar qualquer transcrição de 1 hora, 2 horas, você vai ver, se eu tirar todas as duplicidades, eu uso 10.000 palavras. Se eu tirar as duplicidades, são 2.000 palavras que são bem colocadas, bem articuladas e formam uma conversa, formam uma expressão, um diálogo, uma coisa muito bacana. Então, eu coloquei o vocabulário justamente para isso, para te ajudar a perceber a quantidade de palavras que você está adquirindo só com aquele texto pequeno de 2 minutos, de 3 minutos, de 1 minuto, quantas palavras você consegue absorver. Tá vendo? É muita coisa que você consegue absorver aproveitando o material gratuito. E isso te dá um direcionamento bem interessante. E o que você vê no curso gratuito também é o seguinte: além desse material escrito, eu também gravo as explicações para você. Dessas explicações você pode falar assim, olha, tem um texto original, tem um áudio original, que geralmente está com o nome em inglês, que nem aqui, ó, The Most Inspired Robin Williams Speech, que é o discurso mais inspirado de Robin Williams, que tem um texto, que tem um áudio original com Robin Williams falando. E aí tem a explicação, tem um material de estudo dentro da pasta, que vai ter um arquivo assim. E vai ter também o material de hoje, onde eu explico o que você vai ver no material de hoje. Tem explicações de como você ouvir, ler, praticar, tem desafios para você fazer. A minha dica, a minha recomendação é que você siga e cumpra os desafios que eu estou passando para você. Está passando em áudio, você pode cumprir, você pode não cumprir. A ideia é te ajudar a perder o medo de falar inglês. Então você pega essas dicas, os desafios que eu passo para você na semana, acesse esses desafios e cumpra os desafios. Por exemplo, seu desafio de hoje é mandar um áudio para mim lendo em inglês o primeiro parágrafo do texto, ou escolha um parágrafo do texto, comente, responda. Quando você faz isso, você fazendo isso sozinho, você se compromete comigo de mandar um material para mim e também você já perde o medo de falar. Você vai perdendo o medo de falar em inglês porque você pega o celular e começa a gravar lá. Estou gravando aqui eu falando em inglês. Olha só, você se põe na condição de falar inglês. E isso faz a diferença quando você começa a ouvir a sua voz e você sabe que você vai ser analisado. Mas não faz a diferença muito para mim o quanto você vai ser analisado, mas faz a diferença para você o quanto você está se dispondo a falar inglês. São desafios simples que você vai ver em inglês e vão te ajudar demais a falar inglês. Então, essas daqui são as coisas. Tem a leitura do texto, porque é uma coisa que acontece aqui, olha assim, com a leitura de um brasileiro. O que é a leitura de um brasileiro? É eu pegando o texto e eu lendo em inglês para você.
Mas por que você lê em inglês, Diógenes, se eu tenho um texto original? O que eu quero ouvir você? Perceba uma coisa, quando a gente fala inglês, quando a gente escuta as pessoas falando inglês, a gente escuta um americano falando inglês e parece assim, poxa, já é difícil. Mas quando a gente escuta um brasileiro falando inglês, a gente percebe que a gente pode falar igual, a gente pode falar melhor e também a gente é capaz de perceber as diferenças entre o americano e o brasileiro, a gente vai ser capaz, você vai ser capaz de perceber ou entender um brasileiro falando em inglês em uma entrevista, fazendo perguntas para você, interagindo com o americano. Isso é se acostumar com outros sotaques, com outras pronúncias de palavras que você já viu, que você já está habituado, que você estudou. Então, usa aqui esse material de um brasileiro lendo em inglês, que no caso sou eu. Você vai também ter a opção de marcar as palavras que você conhece, porque a minha recomendação é você pegar esse texto e imprimir para você conseguir usar, para você conseguir praticar. Então imprime o texto, dá uma olhada para você poder levar se você usa o transporte público, se você está no seu carro, se você está na sua mesa de trabalho e chega lá no escritório e fala assim, ó, eu vou agora pegar o material impresso e vou marcar todas as palavras que eu conheço ou não conheço. É só imprimir, não precisa ficar transcrevendo. Você imprime, marca. Lembra que um dos focos principais que você tem em mente é ser capaz de ouvir inglês, entender inglês e falar. A gramática, escrever bem, esse curso não é para quem quer escrever bem inglês ou quer ser capaz de traduzir. Não, esse curso é para quem quer se comunicar em inglês, conversar em inglês. Por isso que eu forço muito essa capacidade de você ouvir, de você falar inglês. Isso é um desafio muito legal do curso gratuito e também no curso premium. E aqui eu marco também as principais palavras em inglês, eu falo algumas coisas para hoje, eu tenho as dicas de inglês, tem os vocabulários, todo esse material, tem a introdução da aula, tem o áudio completo da aula, tem a aula de hoje, tem o vocabulário está dividido em 4 partes. Você vê que tem 4 colunas no vocabulário. Dessas 4 colunas, eu falo cada uma das palavras em inglês, para você saber como você pode falar cada uma das palavras em inglês. Pensa quantas horas você passaria numa sala de aula só repetindo palavra. E aqui no material tá tudo gratuito. Eu falando as palavras, você podendo no seu celular voltar, ouvir quantas vezes você quiser uma palavra em inglês para você saber se está falando certo. Meu, muito material para você aprender inglês. E aí tem as dicas do dia, que tem 3 dicas, 7 dicas, 9 dicas para você aprender inglês. Eu começo com mais 9 dicas, depois eu vou para 7 dicas, se não me engano, depois eu termino com 3 dicas do dia para você aprender inglês. Porque cada semana, se você presta atenção nas dicas que você tem, você se desenvolve muito mais ainda no inglês, prestando atenção nessas dicas. E aí fala, não, eu quero pesquisar sobre esse assunto. Você vai naquela dica, pesquisa para você ver mais material, mais conteúdo que vai te ajudar a aprender inglês. Então, tem muito material e tem os desafios, que é esse último áudio aqui, onde eu faço os desafios em inglês para você fazer, para você me mandar no WhatsApp, porque eu respondo os desafios que você mandar para mim. Eu adoro quando os meus alunos me mandam um desafio e logo depois de um mês eles começam a me dar feedback positivo do quanto as aulas têm feito a diferença para eles. Se você é um aluno que está fazendo a aula, comenta aí, deixa seus comentários no vídeo o quanto as aulas estão fazendo a diferença para você. Grava um vídeo, manda para mim, deixa os comentários no post desse vídeo para a gente compartilhar para mais pessoas verem e curtirem também, saberem o quanto funciona. Beleza, alunão? Dá uma olhada. E vamos lá. E também tem minha explicação, como eu disse, né, o que eu aprendi na aula de hoje. Essa daqui, para quem já viu o curso, para quem sabe como funciona, já tá tranquilo, já sabe. Mas tem aluno que já viu o curso, mas não sabe como utilizar. E aqui eu acabei de falar algumas coisas como você pode utilizar o curso gratuito. E agora eu vou te mostrar a segunda parte. Ou seja, você tem um curso gratuito, você viu como funciona e agora eu vou te mostrar essa parte aqui. Como tirar mais proveito ainda do curso gratuito em inglês. Dá uma olhada nessas coisas que tem aqui, que são a sua parte, para você aproveitar no curso gratuito. Todo esse material aqui no curso Premium, eu tenho essas metodologias, eu uso o material que já está pronto, tem o Vocabulary Master, tem o método intenso para aprender inglês, tem a pronúncia de prática, tem o Anki, que é a repetição espaçada, e tem outras metodologias que tem no curso de inglês, no inglês Premium, que a pessoa, o aluno do inglês premium não tem muito trabalho de buscar essa informação, porque eu já mostro para ele tudo que é relevante, tudo que é importante. Mas aqui, no curso gratuito, você tem a chance,
Se você não pode investir no curso premium ou num curso de inglês, você tem a chance de saber agora o que você pode fazer para você aprender inglês, para você ampliar o seu inglês. Então, dá uma olhada que eu vou te mostrar. Primeiro, vamos falar sobre o Vocabulary Master. Como que funciona o Vocabulary Master? Você lembra que lá no material você tem as linhas do texto e tem lá a transcrição do texto, certo? Não tem a transcrição? E embaixo da transcrição tem as dicas do dia. Nas dicas tem algumas frases que você pode usar e algumas combinações de palavras. Por exemplo, you can, quer dizer você pode. Você vai acessar um site chamado Ling. Anota aí o site www.ling, da forma que se escreve aqui, ó, ling.com, e ele vai abrir essa tela para você escrever a construção da frase que você vai usar. Eu coloquei aqui a frase What do you do? Aqui, ó. Escreve lá a frase que você quer construção, que está lá na dica, que eu falei, ó, quando você utilizar like, você pode clicar aqui like e ele vai te mostrar várias frases que você tem like. Clica na frase e digita, né, procura, pesquisa a frase e ele vai te mostrar várias frases aqui embaixo aonde aparece like. Ele vai mostrar aqui, por exemplo, a frase What do you do? Ele vai mostrar uma frase, ele mostrou uma frase para mim aqui. What do you think could be done this way? What do you think could be done in this way? O que você acha que poderia ser feito nesse sentido? É a frase em inglês e a frase em português. Simples assim. O sistema, com aquela construção aqui, esse site, ele te mostra aonde tem uma construção parecida dessa que você procurou. Em inglês, ele vai te mostrar uma frase com essa construção e vai te mostrar, além da frase, a frase em português traduzida. Salvo algumas exceções, precisa de um ajuste e tal, talvez o professor fica muito mais fácil para ajudar, mas você começa a ver várias inglês, várias construções que vão te ajudar a aprender inglês. Dessas construções, você começa a listar. Pega e lista, separa uma frase e lista lá, pega essa frase, copia, cola no Excel a frase em inglês e do lado a frase em português. Faz uma lista das frases que você aprendeu. Simples desse jeito. Lista as frases que você aprendeu em inglês. Listando essas frases fica muito mais fácil de você aumentar seu vocabulário, porque tem palavras novas para você usar aprendendo inglês. Essa é uma maneira simples de você ampliar o seu vocabulário com Ling, usando a construção de uma frase para você aprender inglês. Então, tá aqui um exemplo prático para você aprender mais frases em inglês com Ling. E agora tem outra coisa aqui que eu vou mostrar para você, que é como você vai utilizar o método intenso. Como é que funciona isso? Como é que funciona o método intenso? É simples. O método intenso funciona assim. Você tem as frases em inglês que você viu no curso de inglês, que você viu naquela planilha com a transcrição em inglês, transcrição em português, e que você precisa fazer quando você ouvir cada uma dessas frases. Eu vou te mostrar o que é o método intenso. O método intenso é simples. Você vai pegar essas frases aqui em inglês, essas frases, por exemplo, aquela frase que você adicionou, que é uma frase nova, tal, ou que você encontrou no Ling, vai pegar essa frase, escolher 3 frases aí que você achou bacana, que se aplicam ao seu dia, que se aplicam à sua realidade, aos seus estudos. Pega essa frase em inglês, separa essa frase e pega a frase em português. Se você conhecer um gringo ou alguém que fala inglês, pede para ele gravar, principalmente alguém que fala inglês bem assim, ou um gringo, pede para ele gravar essa frase em inglês para você. Só isso. Ou, se você conseguir, você pega uma frase de um vídeo, de um vlogger, de um youtuber, pega uma frase curta e separa o áudio dessa frase com a transcrição dela em inglês e a tradução em português. O que você faz com o método intenso? O método intenso você pega esse áudio original, onde tem um nativo falando o idioma, onde tem o que ele disse em inglês e a tradução em inglês. E o que você vai fazer? Você vai pegar e estudar essa frase por 15 minutos. Como que eu faço isso por 15 minutos, Diógenes? Você vai pegar essa frase, vai pegar, colocar numa planilha de Excel, vai colocar essa frase num caderno, seja onde for, mas você sabe que você tem o áudio dela separado, gravado. Tem várias ferramentas que você pode editar áudio, pode separar o áudio
de um arquivo grande de áudio, mas separa só aquele trecho. Por exemplo, um é o Audacity. Depois eu deixo o link para vocês, Audacity. Audacity é um programa que edita áudio para você separar faixas. Você consegue pegar um áudio de 1 hora e separar uma faixa de 4 segundos, 5 segundos. Uma frase geralmente tem de 3 a 8 segundos. Você pegar uma frase de 8 segundos e estuda essa frase durante 15 minutos seguidos. Como você vai fazer? Você vai ouvir essa frase, vai pegar o seu celular e vai gravar. Depois de ouvir ela umas 3 vezes, 3, 4 vezes, você vai ouvir e vai pegar o celular e vai gravar você pronunciando essa frase em inglês. Você lendo ela e pronunciando em inglês. Depois de fazer isso, você vai ouvir essa frase por 15 minutos. 15 minutos. Ouvindo, prestando atenção no que a pessoa está falando, no que ela está dizendo. Depois de ouvir por 15 minutos, você fala assim, agora é hora de você começar a tentar falar do mesmo jeito. Isso durante a semana, tá? Você pega essa frase, você fala assim, ó, vai, segundo dia que você tá com a frase. Olha, eu vou agora ouvir e tentar falar a frase. Você pode ouvir, tentar falar e pronunciar junto com a pessoa que está falando aquela frase. Ou seja, a frase é Brothers, let us, like Francis, continue to ask Lord, what do you want me to do? Brothers, brothers. Você ouviu? Ele falou brothers, não é brothers. Então eu vou traduzir, eu vou falar brothers, brothers. Beleza, tô conseguindo falar. Você vai pegar, depois de ouvir durante 15 minutos, você vai gravar você falando a frase em inglês de novo. Só nesse intervalo de 15 minutos, depois de ouvir a frase de 4, 5 segundos durante 15 minutos, imagina quantas vezes você já ouviu essa frase em inglês. Depois de 15 minutos, você compara a primeira gravação sua com a segunda gravação. Você vai ver a diferença de ter ouvido uma frase por 15 minutos e tentar pronunciar e repetir essa frase em inglês. Quase como baby steps, que nem criança faz, né? Às vezes, se você percebe uma criança, ela aprende assim, por repetição, tentando fazer, tentando repetir, tentando falar igual, tentando ouvir igual. E a gente faz a mesma coisa, quando alguém fala um nome, e a gente quer saber como é que se fala o nome de alguém. A gente não escuta o nome, tenta repetir o nome na mesma velocidade, com a mesma entonação, repetindo as mesmas sílabas. Você vai fazer a mesma coisa com o inglês durante 15 minutos. Separa 3 frases na semana que têm valor para você, que representam alguma coisa, tem relação com a sua cultura, com o seu meio de trabalho, e faz isso. Faz um método intenso de aprendizado. Pega essa frase, estuda durante 15 minutos por dia, durante dias, aí você tem, durante os 7 dias, você tem 3 frases para você estudar. Pega uma frase, estuda 2 dias, pega outra frase, estuda 2 dias, outra 2 dias, são 6 dias de estudo com 3 frases, cada frase com 5 segundos, 8 segundos de duração. Você já ouviu essa frase cerca de 400 vezes, 500 vezes, dependendo do tamanho da frase. Você vai ouvir várias vezes para você conseguir aprender e perceber as nuances. Se você fizer isso, 3 frases por semana, em 25 semanas, você já tem 75 frases bem faladas, bem compreendidas. 75 é isso? 75 frases que você já sabe, você domina. E 75 frases, se você olhar, tem mais de 4 ou 5 minutos onde você fala perfeitamente bem um texto, uma frase em inglês, e vai conseguir ouvir e entender. Esse exercício, o método intenso, esse método de aprendizado, ele ajuda você a ficar muito bom na sua pronúncia, na sua capacidade de audição e também na sua confiança. Você vai cada vez se sentir mais confiante para falar inglês, porque você vai estar praticando inglês. E isso faz uma super diferença. A dica do método intenso é matadora. Ela faz a diferença mesmo. Então, são aqui, ó, são essas 3 fases aqui, certo? Escolha 3 frases preferidas na semana. Depois, pega uma frase pronunciada por um nativo no idioma, ou seja, pega um vlogueiro, pega um vídeo do YouTube, onde tem essa frase. Ouça a frase por intensamente 15 minutos, né? Ouça a frase intensamente por 15 minutos. E depois, se grave falando. Grave você falando a frase em inglês. Depois, ouça e fale a frase. Eu colocaria até mais uma aqui, que é fale a frase. E depois escute o que você falou, para você se dar o feedback do que você falou. Então, esse é um método aqui, um método intenso para você aprender. Para você aprender inglês. E a outra coisa, outro método que você
pode utilizar para aprender inglês é o Anki. Como que funciona o Anki? O Anki é o sistema de repetição espaçada. Como que é? Você lembra, você que já começou a fazer o curso de inglês, inglês em 180 dias, o curso gratuito, você lembra que eu mostrei sobre os cartões, certo? Que você colocava no cartão, de um lado, a frase em inglês e do outro lado, a frase em português. Por quê? Quando você pegasse a frase em inglês, estava lá escrito lá, we need to make that. Aí você fica pensando, we need to make that quer dizer o quê? Nós precisamos, poxa, não sei. Vira, nós precisamos fazer aquilo. Simples assim. Então, você teria vários cartões para você aprender inglês. Essa é uma forma para quem gosta dos cartões. A outra forma é o Anki. O Anki tem até esse logo aqui, tem um Anki para o celular e tem um Anki para o computador. Depois, se vocês tiverem interesse, vocês me avisam, deixem seus comentários aqui falando, pô, Diógenes, fala para mim como é que funciona o Anki para o Android, que eu gravo um vídeo para você mostrando como é que funciona o Anki para o computador, como utilizar para você aprender. Ou você pode procurar também os tutoriais na internet, mas como utilizar o Anki com o curso gratuito. Você vai acessar o Anki, eu vou compartilhar o link com você do Anki para você poder acessar. Você vai acessar o Anki e baixar o Anki para o seu computador. Eu vou mostrar aqui como que é o Anki aqui para o computador. Deixa eu só tentar aqui acessar. Aqui. Vou abrir aqui o Anki para você ver como funciona o Anki. Eu falei desse cartão de cartão espaçado para você aprender, certo? Vou mostrar aqui como que é o Anki. O Anki, ele tem decks e tem cards. Como que são isso? O deck é como se fosse um baralho, que é um conjunto de cartas que você tem relacionadas àquele assunto. Digamos que o seu assunto é o curso de inglês em 180 dias. Nessas cartas, você consegue adicionar novas cartas e em cada carta adicionar a frase que você quer. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou pegar e vou adicionar uma frase. Eu cliquei aqui em adicionar, depois de ter instalado. E eu quero adicionar uma frase. A frase é The book's on the table. The book's on the table. E eu vou colocar a tradução. O livro está sobre a mesa. Aqui. O livro está na mesa. Está na mesa. Simples assim. O que eu faço? Eu adiciono essa carta para o meu deck de cartas. O que o Anki faz? Tanto aqui no computador quanto no seu celular, você consegue ver essas cartas e testar o seu conhecimento com um espaço de repetição. Qual é a ideia? A ideia é assim, você já tem a transcrição de um texto em inglês, de um áudio, de uma apresentação, de 8 ou 5 minutos que você viu no arquivo do Excel, certo? Você também já pôde acessar o link e separar várias frases adicionais, que tem em português e inglês, certo? Você já tem aí mais de 100 frases para usar na semana, 50, 20, sei lá. Você pode ter 200 frases para você usar na semana. Vai fazer o seguinte, então. Você vai pegar essa frase, vai acessar o Anki e vai criar um deck de cartas, ou seja, um conjunto de frases para estudar, e vai semanalmente adicionar novas frases ao seu Anki. Para quê? Para você estudar a frase em inglês e o significado dela em português. Fazendo isso toda semana, adicionando essas frases ao seu baralho, você vai ter um conjunto de frases para você estudar durante a semana. O Anki, a ideia do Anki é você estudar esse baralho semanalmente completo. Poxa, mas é muita palavra. O mínimo, você precisa estudar ele diariamente. Ou seja, semanalmente você vai adicionar novas frases, acho que essa é a frase, né? Essa é a palavra, na verdade. Semanalmente você vai adicionar novas frases ao seu Anki e diariamente você vai abrir o Anki para você estudar as frases que ele contém. Que são as frases que você mesmo adicionou. São as frases que você foi lá e inseriu. Não pega um baralho já pronto, que tem várias frases prontas, porque você não tem conexão com o que você já viu. Pega e adiciona semanalmente lá 10, 20, 30 frases no seu Anki, ou frases que você viu na aula da semana,
frases que você acessou, que você descobriu que são frases novas, ou frases que você ouviu alguém falando e você quer adicionar. Para quê? Como é que funciona isso? Na semana, você acessa o Anki e começa a estudar o seu baralho, estudar as suas frases, estudar as cartas que você acabou de adicionar no Anki. Como é que você faz isso? Quando você pega e começa a estudar o Anki, eu vou pegar e começar a estudar aqui meu deck, tá? Deixa eu clicar aqui. Ele vai mostrar Study Now. Ele vai mostrar para mim a frase em inglês. Opa, já aconteceu uma coisa legal aqui, porque na frase que eu adicionei aqui em inglês, ele tem, no curso Premium, eu gravei, ele tem a frase que o aluno vai adicionar, tem a tradução da frase para o aluno adicionar e tem a frase sendo falada em inglês. Isso é o que tem no curso Premium. Mas como você está no curso gratuito, você pode pegar a frase em inglês e a frase em português e ganhar vocabulário à medida que você estuda. Aí você fala assim, poxa, a frase é I'm very disappointed at how those negotiations are taking place. Poxa, o que quer dizer essa frase? Não sei. Vou pedir para ele mostrar a resposta. Ele vai mostrar a resposta para você e falar assim, eu estou muito desapontado com a forma como essas negociações estão indo. Take place quer dizer, taking place quer dizer indo, ou estão acontecendo. Puxa, essa eu perdi. Vou pedir para ele mostrar de novo. Então eu tenho aqui 4 botões. Um que ele vai me mostrar de novo, daqui 10 minutos. Um que ele vai me mostrar daqui 9 dias. Um que ele vai me mostrar daqui 1 mês. E outro que ele vai me mostrar daqui 2 meses e 2 dias, uma coisa assim. 2 meses e pouquinho. Que tá fácil, essa frase tá fácil, só me mostra daqui 2 meses. Não, essa frase tá muito difícil, me mostra daqui 10 minutos. Enquanto eu estiver estudando o Anki. Você tem a opção do sistema te mostrar quais frases, quando ele tem que voltar e mostrar a frase para você. Se foi fácil ou se foi difícil. E o sistema decide qual frase ele vai mostrar para você e em qual ordem ele vai mostrar para você. Olha quanto isso vai poder te ajudar. Você vai poder ver o sistema te mostrando e te ajudando a aprender inglês, aprendendo frases novas. Esse é o Anki, que tem tanto para o Android, que é o Anki Droid, e tem o Anki para o computador, e tem o Anki para o iPhone. Eu acho que o iPhone deve ter um custo, mas eu não tenho certeza, porque eu não uso o iPhone. Então, o Anki, para te ajudar a adicionar palavras novas, frases novas no seu aprendizado, é uma técnica para você usar com curso gratuito para você aprender. Tá aí uma maneira bem bacana para você conseguir aprender inglês. Eu falei de algumas técnicas, né? Eu falei do Vocabulary Master, onde você vai acessar o link para buscar novo vocabulário, para você criar um vocabulário para você. Eu falei do método intenso, onde você seleciona frases, uns 4 segundos, uma frase completa em inglês com nativo falando inglês e pratica essa frase durante 15, 20 minutos. E também falei do Anki Droid, para você estudar com o Anki, com o sistema de repetição espaçada para você aprender o idioma. Tudo isso usando o curso gratuito. O material que está lá, você consegue selecionar, você consegue estudar, você consegue colocar no Anki, você consegue selecionar do material uma frase específica usando editores de áudio, se você tem no celular, se você tem no computador. Você consegue fazer tudo isso gratuitamente no seu computador. Você só precisa disponibilizar um pouco de tempo e essa determinação para você criar seu próprio material. Então, a ideia nessa aula de hoje foi conseguir te ajudar a estabelecer essa rotina de aprendizado. Poxa, eu vou acessar o material do Diógenes, vou estudar o material na semana, eu já entendi como que eu vou estudar esse material, como que eu vou usar esse material. Agora que eu entendi como eu vou usar, agora eu vou criar mais coisas, vou acessar mais material para adicionar mais a minha compreensão. Eu vou usar essa ferramenta, o Anki, aqui para me ajudar a memorizar as palavras. Tudo isso vai te ajudar a ampliar o seu vocabulário. Essa é uma das coisas principais de tudo isso que você está vendo. Ampliar o seu vocabulário e contato com o idioma durante a semana. Coloca isso como parte da sua rotina para você aprender, para você se desenvolver. Toda semana acessar aula, toda semana acessar o material para você poder estudar. E muito mais ainda com essa utilização do você buscar o vocabulário, você ter essa liberdade de você buscar o que você gosta, é uma liberdade que você não tem nos cursos tradicionais. E no curso gratuito, assim como no curso Premium, você acaba assumindo essa responsabilidade de o que eu vou colocar, o que eu gostei, qual é a observação que eu quero colocar aqui para eu poder estudar.
Não sou eu que estou te impondo, é você que está buscando algo. E isso torna o aprendizado do inglês muito mais viciante, né? Você sente essa vontade de aprender, de querer ver e tal. Tudo isso é muito bacana para você aprender, você mesmo focado, querendo aprender o inglês, querendo se envolver. Tudo isso ajuda muito mais para você aprender inglês. E aí, parece uma coisa simples, tudo isso parece algo muito simples, Diógenes é bacana, mas é muito simples. É simples, mas eu vou te falar, é eficaz. Eu tenho certeza. Já vi depoimentos de alunos no curso Premium, já vi depoimentos de alunos no curso gratuito que falam o quanto tem feito a diferença para eles, tanto no curso gratuito quanto no curso Premium, quanto tem feito diferença para eles os métodos que eu tenho utilizado para ensinar inglês, para aprender inglês. Meu convite para você é não duvide do que é simples. Pode parecer simples, mas é muito eficaz se você seguir a metodologia que eu estou passando para você. Prometo que você vai sentir a diferença em uma entrevista, em um processo seletivo. Teve alunos que mandou, acho que o Kleber é um deles que falou que fez a diferença para ele no processo seletivo, o material depois que ele começou a estudar. Então estuda o material, estuda esse vídeo com carinho, para você aprender, aproveitar ao máximo desse material que parece simples, mas vai fazer muita diferença na sua compreensão e na maneira que você vai falar inglês. E se você tiver qualquer dúvida, você pode mandar para mim por e-mail ou por WhatsApp para eu poder ver. Na próxima aula, eu vou falar para você, como o nosso tempo já está estourando, eu vou falar para você como você vai desenvolver o seu próprio material de estudo, utilizando vídeos, utilizando música, como você pode desenvolver seu material de estudo assistindo entrevistas, como você pode desenvolver seu material de estudo com outras opções que a gente tem na internet, além dessas que eu passei para você, como você desenvolve, como você se torna viciado no aprendizado do inglês, desenvolvendo seu próprio material de estudo. E isso pode ser tanto em inglês, quanto em francês, quanto em espanhol, na língua que você quiser, do jeito que você quiser. Eu vou te dar algumas dicas muito legais para você aprender inglês. Então, espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Se você gostou, curte essa aula, dá uma curtida aqui, um like, compartilha com seus amigos essa semana de inglês sem medo para as pessoas que querem aprender. Manda suas dúvidas para mim, para eu poder te ajudar a preparar, desenvolver um material cada vez melhor ainda para você aprender inglês, ajudar o aluno que quer aprender inglês, tanto no curso gratuito quanto no curso Premium. A minha ideia é ajudar você a se sentir cada vez mais motivado para aprender e também, claro, com disposição, com alegria para aprender inglês, com métodos novos. Isso faz muita diferença, tá bom? Essa é a ideia então para você, aluno de inglês. Te vejo no próximo vídeo. Fica ligado que eu acho que sexta-feira tem o próximo vídeo e nessa semana já está rolando já as inscrições para turma Premium do curso de inglês. Se você não se inscreveu e quer participar, acesse, eu vou compartilhar o link com você da turma Premium para você aproveitar, porque se encerra essa semana. Beleza? Manda suas dúvidas, um grande abraço e até a próxima aula.